boa tarde a você, telespectador da TV Osasco e de todas as afiliadas da CESP. Muito bem-vindos a mais um programa Polícia Comunidade, PM a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje estamos recebendo aqui o Major Vitello, ele é o subcomandante do 36º Batalhão, que cuida das cidades de Embu e Taboão da Serra, e é um estudioso também na matéria de prevenção criminal. Vamos conversar um pouco com ele hoje sobre esse fenômeno dos crimes que estão acontecendo. Vitello, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, coronel. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, poder interagir com o cidadão e poder passar alguma informação, alguma experiência que colabore com a segurança pública. Vitello, nós estamos falando aí para mais ou menos 60 canais da rede ACESP, atingindo aí uma série de municípios, que com certeza estão observando esse fenômeno da criminalidade, né? Nós tivemos um ano de 2015, que já foi divulgado em todos os órgãos de imprensa, uma queda acentuada em todos os índices criminais no estado de São Paulo como um todo. Chegamos aí a uma redução bastante significativa nos índices de homicídios. Então, aquela taxa por 100 mil habitantes, hoje nós temos a taxa mais baixa de todos os tempos, desde que foi começado a medir, e isso tem sempre uma celeuma, né? O número de casos, o número de homicídios, não importa, de uma forma ou de outra, nós temos conseguimos uma redução bastante significativa da criminalidade em todo o estado de São Paulo. Sim. E isso se deve, principalmente, a uma série de medidas colocadas em prática pelas polícias, tanto a científica quanto a polícia judiciária, e principalmente a polícia militar, que é aquela que faz o policiamento ostensivo fardado nas ruas. E agora, a gente pode falar um pouco sobre a nossa região aqui. 2016 não tem sido um ano tão favorável a nós, né? E eu queria começar já num debate com você sobre a questão desse problema todo que nós vivemos, principalmente um problema político-econômico, a parte econômica. Você, como estudioso do assunto, o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Se acredita muito que o cidadão possa vir a cometer crimes em função de estar passando alguma necessidade. Isso não é verdade. Já dizia minha avó, né, que o cidadão ruim, aquele que é o malvadão, ele já sai de casa com a intenção de praticar o mal. E o cidadão de bem, ele sempre vai procurar praticar o bem. Eu não acredito, e os estudos não levam a crer, que o cidadão de bem ele nunca vai recorrer a esse recurso extremo de empunhar uma arma ou fazer o mal para alguém, porque isso pesa muito na consciência dele, porque ele tem um caráter muito positivo. Nem na situação de desespero, né? Situações de guerra, onde as pessoas apelam ao saque, porque a situação extrema de fome os leva a isso, mas é um estado de necessidade, o que nós não vivemos hoje, e graças a Deus estamos longe disso. Eu lembro num passado onde a situação econômica era inversa, onde ela estava muito boa, se atribuía ao aumento de roubos a uma situação econômica muito favorável, né? Ou seja, mais produtos circulando, mais dinheiro nos bancos a serem disponibilizados ao consumidor. Então, quer dizer, nem a falta, nem o excesso é que leva o cidadão a cometer o crime. O que leva a cometer o crime é a intenção que ele tem de praticar o mal. Então, a polícia, ao longo dos anos, vem investindo muito em inteligência policial para tentar identificar ao máximo o tipo de infrator que ele tem que combater. Isso você tocou num ponto interessante, porque a gente acaba sendo surpreendido muitas vezes por informações que parecem saídas de um grande, como é que eu posso colocar assim, um grande levantamento de informações, uma pesquisa extremamente alicerçada, e muitas vezes é uma opinião de um único chamado especialista, entre aspas, em segurança, que coloca, né? Então é muito bom, muito esclarecedora a sua colocação, porque ela mostra um pouquinho daquilo que a gente vive na prática. Não interessa muito se está tendo crise econômica ou não. Se tiver muito dinheiro circulando, vão falar que é muito dinheiro circulando. Se tiver pouco dinheiro circulando, vão falar que é a falta do dinheiro e as pessoas estão desesperadas e indo buscar. Na verdade, nós temos uma conjuntura, vamos colocar assim, legislativa em cima da criminalidade, que talvez afete muito mais do que a própria conjuntura econômica. Exatamente. Quando nós estudamos uma teoria criminológica chamada teoria do funil do crime, em que nos apresentam
nos apresentam todos os atores envolvidos na segurança pública, nós percebemos que a segurança pública ela não é alicerçada só num órgão chamado polícia, seja polícia civil ou polícia militar. Ela depende de uma série e um conjunto de fatores e atores envolvidos na segurança pública para que faça valer a prevenção, para que os crimes ocorram cada vez menos ou até inexistam. Então, posso citar rapidamente. A polícia ela faz a prevenção, a Polícia Militar faz a prevenção, a Polícia Civil investiga, apresenta à a Justiça lida com as leis que ela tem. O ideal é que as leis fossem mais dissuasivas, ou seja, prevenissem mais, que o criminoso tivesse mais medo da Justiça, mais medo da sua polícia. Então, o aparelhamento legal, a estrutura legal, a legislação precisava ser realmente mais coercitiva no sentido de prevenir os crimes. Quando ele vai para um sistema penitenciário, ele tem que ter um sistema penitenciário que o corrija, que o devolva para a sociedade um cidadão melhor. E estudos são feitos e é muito questionável a situação que vivemos hoje nos presídios. Fora tudo isso que envolve um ciclo completo de segurança pública, existem problemas como falta de habitação para todos, falta de saúde, a educação que nós vemos como fundamental na evolução da civilização de um povo. Então, o que nós buscamos do cidadão que nos assiste é justamente o entendimento para que haja esse apoio. O apoio para que todos esses atores envolvidos na segurança pública se movimentem para que assim a gente atinja a sustentabilidade na segurança. Você tocou no ponto exatamente nevrálgico. A gente tem uma legislação que é feita por nós cidadãos. Obviamente que através de pessoas que nós elegemos para que estejam lá nos representando no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, na própria vereança na sua cidade, os seus vereadores você escolheu e eles têm lá capacidade de interferir nesse processo todo que se chama segurança pública. É claro que o vereador da sua cidade não pode mudar a forma com que os presídios vão ser ocupados ou quanto tempo as pessoas vão ficar presas. Isso é uma lei federal que vai ser tratada pelo seu deputado federal, que você elegeu também, pelo seu senador que você elegeu também. Essas pessoas têm a capacidade de mexer nessas legislações que vão interferir na sua vida. A questão é que a gente sempre pergunta, você se lembra em quem você votou na última eleição? Você se lembra em quem você votou para vereador? Você se lembra em quem você votou para deputado estadual, para deputado federal, para senador? A gente se lembra muito dos cargos do executivo, Eu votei para prefeito, eu lembro. Para prefeito eu sempre lembro. Eu lembro quem eu votei para governador, lembro para quem eu votei para presidente. Mas será que eu lembro nesses cargos que são os legislativos, que são muitas vezes fundamentais para que você tenha uma legislação oportuna? O que nós temos hoje é um Código Penal que está em vigor há quase 80 anos, Nós temos um Código de Processo Penal tão antigo quanto, mas nós temos fundamentalmente uma lei menor, que chama Lei de Execução Penal, que é uma lei que rege como as penas vão ser aplicadas. É nessa lei menor que estão colocadas as saídas temporárias, 1/6 de cumprimento, e assim que liberta rapidamente as pessoas que são presas e fazem com que um crime efetivamente compense hoje em dia. Então a gente tem toda essa circunstância que nós temos que levar em consideração quando falamos de legislação penal. E nós vamos tratar aqui ao longo dos próximos blocos, falar um pouquinho sobre prevenção, como você pode se prevenir também da situação criminal que está incidindo na sua região. Eu não sei exatamente qual o tipo de crime que você mais vê acontecer, ou mais sabe que acontece, ou até mesmo é vítima na sua região. Mas, com certeza, existem algumas medidas que você, como cidadão, pode realizar para que minimize esse afetamento seu, que você não seja tão afetado pela criminalidade. Falamos na semana passada, nos programas passados, sobre a receptação. Não sei, Vitello, nós fizemos aqui um programa sobre receptação, que é justamente aquela ação que você, como cidadão, acaba contribuindo para os crimes de roubo ou mesmo furto,
quando você compra um produto que é de origem duvidosa. Então é fundamental que você, cidadão de bem, não compre produtos de origem duvidosa, justamente porque você pode estar alimentando uma cadeia de criminalidade em volta desse produto. É o caso do celular, é o caso das peças de veículo, peça de moto, mesmo veículos de uma forma geral. É fundamental que você entenda que um produto de baixo custo, ele pode ser efetivamente um produto que surgiu de um roubo, de um furto, de um crime maior, acontecido inclusive com o custo da vida de alguém. O aspecto moral que impacta muito, ele tem igual ilegalidade ao ato praticado pelo infrator no ato do roubo ou do furto de um celular, por exemplo. Quando esse celular ele volta para o mercado negro, se a gente pode dizer, o mercado ilegal, ele volta porque existe um público que o consome. Então, você, cidadão, não pode colaborar com o crime. Você não pode consumir produtos que tenham origem ilegal, que tenham origem nos furtos e nos roubos dos celulares. Se você adquire, a gente sabe que o custo de manutenção dos celulares é muito elevado, a gente sabe da dificuldade que é poder adquirir uma peça, consertar um aparelho celular, e surgiu esse mercado negro em função disso, de vender peças, às vezes, 90% mais em conta, mas você vai estar colaborando com o que há de mais grave, que é a violência nas ruas. Nós vemos hoje um crime que nos incomoda, infelizmente. A Polícia Militar está se esforçando, mas eu não posso colocar um policial em cada ponto de ônibus, né? Então, estamos estudando profundamente o fenômeno de arrastões em pontos de ônibus, que tem o foco hoje no celular, principalmente, para que possamos, inclusive, foi falado anteriormente sobre legislação, vereança, vereadores, e uma palavra que está muito em moda e temos escutado nas redes sociais, na televisão e nas rádios, são as instituições, o fortalecimento institucional. Então, você, quando escolhe o seu representante numa instituição, seja ele na Câmara dos Deputados ou até aqui junto aos vereadores, são pessoas que legislem a favor do cidadão. Então, me vem um questionamento: será que o formato que temos hoje de pontos de ônibus como coletor de passageiros, será que é o melhor formato? Será que não valeria a pena uma audiência pública para discutir? Nós vemos bons exemplos em Curitiba de pontos de ônibus cabinados, com ar-condicionado, com entrada controlada, com câmeras. Então, você, cidadão, incentive o seu vereador, aquela pessoa que você elegeu, a discutir melhor o formato, por exemplo, de como são a coleta de passageiros em pontos de ônibus. Esse é um ponto extremamente interessante, que a gente observa que algumas cidades têm resolvido alguns problemas de criminalidade, de segurança pública, não efetivamente com a sua polícia, mas com a sua forma de manejar os seus serviços públicos. Um bom assunto para a gente voltar no próximo bloco. Faremos um breve intervalo, fique conosco. É o programa PM, é a comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje aqui conversando com o Major Vicello sobre prevenção criminal, o contexto atual da criminalidade no Estado de São Paulo. E o Oscar Garcia, final do telefone 1988, já concorda com você que não é o indivíduo, não é a necessidade que faz o indivíduo cometer o crime. Ele fala muito na impunidade, na falta de educação de uma forma geral, de base para as pessoas, que acabam levando à criminalidade. E a gente está falando sobre as posturas municipais possíveis, de serem realizadas. Tem mais algum exemplo, alguma coisa dessa interação entre polícia e a comunidade municipal ali? Existe um termo que nos incomoda muito e que vemos repetidas vezes sendo ditos na televisão, que é a história do cobertor curto, ou seja, é uma área muito grande para se fazer uma prevenção
e usa esse termo cobertor curto, ou seja, ele consegue cobrir uma pequena área. Eu acho que o cobertor não é curto, não. O cobertor tem como pegar a área total, desde que você tenha a necessidade de, num planejamento, envolver o maior número de pessoas possível. Ou seja, você tem que integrar todas as pessoas... Você volta naquela história da instituição, né? Não são as pessoas, mas são as instituições. Todas as pessoas... Então, assim, eu parto sempre... Você identifica um problema. Qual que é o teu problema? É roubo nos pontos de ônibus. Esse é o problema que você determinou. Você vai integrar o maior número de órgãos e pessoas envolvidas nisso. Então, seriam a Guarda Municipal, que é um órgão de segurança municipal importantíssimo e parceiro da Polícia Militar. Você vai envolver as companhias de ônibus, o departamento de trânsito do município e assim por diante. Você vai reunir essas pessoas, motivá-los e criar muitas alternativas de prevenção. Colocação de câmeras, as câmeras elas têm uma influência fundamental na prevenção, uma vez que elas estão assistindo certos locais e os infratores, eles sabendo disso, eles já não procuram mais aqueles locais monitorados por câmeras. E assim por diante. E o importante, divulgar muito isso, e mais uma vez agradecemos aqui a TV Osasco e a CESP, porque divulgar ações é fazer com que o infrator também saiba que nós estamos trabalhando. E você estava na área, no 20º Batalhão, na área de Barueri, Santana do Parnaíba, ali Pirapora, Jandira, Itapevi, quando nós começamos o trabalho conjunto com as guardas municipais. E agora você está reproduzindo esse trabalho lá na região de Taboão da Serra e Embu das Artes. Como é que você coloca, como é que você enxerga essa possibilidade de trabalhar com as guardas municipais? Com o advento há 2 anos de uma lei federal que permite que as guardas façam o policiamento ostensivo, nós não podemos nos furtar dessa ajuda, né? Quer dizer, é uma ajuda mútua. Não há um comandamento único, e sim uma interação de esforços de maneira tal a somar esforços para atender o cidadão. O objetivo é sempre o bem do cidadão, atender bem as pessoas. Então, nós, mensalmente, nos reunimos com os comandantes das guardas dos municípios de Embu e Taboão, e lá nós definimos estratégias para a atuação de todo o policiamento na área dos 2 municípios. Semanalmente, células menores, as companhias e os inspetores das guardas se reúnem para fazer o planejamento tático e implemento de operações específicas onde o crime ocorre. E mensalmente nós fazemos a mensuração desses dados, aprimoramento. Nosso objetivo é diminuir, e um sonho que nós temos é zerar o impacto dos roubos na região de Embu e Taboão. Esse é um sonho mesmo. Sonho. A gente tenta buscar sempre o ideal para ver o que a gente consegue se aproximar dele. E eu vou aproveitar, a gente está falando de conjuntura política, falando sobre legislação, eu vou aproveitar para tratar de um assunto que é um assunto que tem ganhado recentemente no Congresso Nacional uma publicidade maior. O deputado Raul Jungmann, ele é relator de um projeto de emenda à Constituição que fala sobre o ciclo completo de polícia. Para você, nosso telespectador, entender um pouquinho, o que acontece hoje no nosso país? Nós temos uma única instituição policial que faz o ciclo completo de polícia, que é a Polícia Federal. Ou seja, ela faz a parte preventiva e faz a parte cartorária, repressiva, que acontece depois do crime ter ocorrido. Nos estados, de uma forma geral, com as polícias estaduais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Técnico-Científica, cada uma dessas polícias faz uma parte do processo. Ou seja, a Polícia Militar faz a parte preventiva e repressiva imediata. E a Polícia Civil faz a parte cartorária e investigativa. Ela registra o fato e investiga depois, dando subsídio para que o Poder Judiciário faça a denúncia criminal e prossiga nos atos judiciários especificamente. No caso que se fala como ciclo completo de polícia, atribui-se às 2 instituições, principalmente a Polícia Civil e a Polícia Militar, os mesmos poderes. Ou seja, a Polícia Civil faria o policiamento ostensivo e a Polícia Militar faria o registro cartorário e a investigação criminal. De uma forma que alguns dizem que tem que ser alguns crimes são investigados por uma, outros crimes são investigados por outra, não interessa. O importante é que exista uma continuidade no serviço.
o principal beneficiário dessa continuidade é você, cidadão, que não vai ter que passar por 2 instituições para registrar um crime. Hoje, de uma forma geral, você, cidadão, foi vítima de um crime, um roubo, por exemplo, roubo de celular. Você faz o quê? Você liga 190, a viatura da Polícia Militar vai até lá, te atende, registra um boletim de ocorrência, entrega, na maior parte das vezes, uma notificação e você em seguida vai para uma delegacia de polícia onde vai registrar novamente esse fato para efeito de investigação criminal. O que se deseja quando se fala em ciclo completo de polícia é que aquele registro inicial feito pelo policial militar, a gente brinca, né, no capô da viatura, liga uma prancheta, que esse registro inicial já dê subsídio para que seja impetrada a ação criminal contra ele e daí parta-se a investigação sem necessidade de fazer novo registro na delegacia de polícia. Ou seja, é que elimina-se uma etapa, mas encurta-se uma etapa. A etapa não é eliminada. Esse que é o principal ponto. Porque ela é validada pelo boletim realizado pelo policial militar, pelo registro realizado pelo policial militar, que hoje não tem o valor para o início de uma ação penal. Então, talvez você, muitas vezes, ouça alguma coisa sobre ciclo completo. O ciclo completo que se quer é isso. Não sei se você tem que acrescentar alguma coisa. Tenho sim. Isso nos bastidores da política já tem sido apelidado como poupa-tempo da segurança pública, né? E para quem mora no estado de São Paulo e acompanha, o poupa-tempo foi uma medida de gestão que trouxe um resultado muito positivo para o cidadão. Hoje não há quem questione a eficiência de você poder tirar um documento no mesmo dia, renovar uma habilitação, conseguir uma solução de gestão burocrática de forma que você poupe realmente tempo. Ao longo dos anos, criou-se um gargalo muito grande que se tornou o registro de ocorrências policiais pela Polícia Militar nas delegacias de polícia. O que nós queremos não é tirar uma função da Polícia Civil, é colaborar com você agilizando a gestão do processo. Ou seja, a Polícia Militar faria a prevenção e o registro e a investigação dos seus próprios feitos. Quer dizer, facilitaria o trabalho da Polícia Militar e da própria Polícia Civil. Ou seja, é uma relação ganha-ganha. Todo mundo ganha. O cidadão ganha com agilidade no registro da ocorrência e as polícias ganham também no processo de prevenção e investigação. O André Ramos ele pergunta se seria uma solução a unificação das polícias. André, isso é um passo mais largo, né? Um passo maior, que depende com certeza da mudança cultural. A gente fala em São Paulo, a gente tem uma realidade, mas vamos pensar no Brasil inteiro, né? O que acontecer, essa é uma matéria que não se resolve num único estado. Você tem, isso reflete para todos os estados. Então a gente tem que pensar o seguinte, né? Como é que vai se comportar lá nos estados do Nordeste? Eu não sei a realidade lá. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a unificação, uma única polícia, seria interessante se tivéssemos começado assim já. A solução do ciclo completo, ela não esbarra nesses problemas que eu estou falando, porque ela serve para qualquer lugar. Eu vou dar só um exemplo. Imagina um crime acontecido lá no Amazonas. A gente está falando aqui de São Paulo, onde os deslocamentos são grandes. Entre o seu registro, muitas vezes, algumas delegacias ficam fechadas à noite, você tem que deslocar mais. Mas imagina no Amazonas. O policial militar atende uma ocorrência, às vezes tem que pegar canoa para levar essa ocorrência ao conhecimento de um delegado de polícia, para que ele registre efetivamente. Então, as soluções têm que ser pensadas de uma forma global para o Brasil inteiro. E o ciclo completo hoje é uma das grandes soluções para minimizar a gente usa um termo em inglês, esse gap que existe aí, né? esse intervalo, essa diferença que existe entre o tempo em que você efetivamente foi lesionado, roubado, e até o momento em que inicia uma investigação criminal. Acho que é mais ou menos por aí, seria essa a informação principal, né? de ganho de tempo e o início mais rápido de uma eventual uma investigação e até mesmo a persecução penal que vai levar futuramente o indivíduo que cometeu o crime a ser punido.
Hoje as polícias elas são integradas, né? Vários cursos entre as polícias civil e militar elas são realizados conjuntamente. Existe um esforço integrado muito forte do combate ao crime. Só que não há como se fazer uma fusão da noite para o dia numa canetada legislativa. São instituições históricas, a Polícia Militar já com 185 anos, com este mesmo formato, militar porque tem que ser militar, só quem entende o nosso dia a dia, a nossa formação e a nossa abnegação pela prevenção ao crime, sabe da importância de sermos uma polícia militar, não desmerecendo nunca a importância da Polícia Civil, que faz o seu serviço com muita eficiência. Então, nós temos que integrar, ao longo dos anos, essa eficiência em prol do cidadão. O objetivo é elas conviverem harmonicamente. Falando ainda sobre o ciclo completo de polícia, cabe lembrar que só 3 países no mundo não têm o ciclo completo de polícia entre as polícias, né? É o Brasil e 2 países na África. Então, há que se estudar o histórico dessas polícias, de como é feito realmente o ciclo completo de polícia, estudo profundo para que faça valer esse tal do poupa-tempo na segurança pública. É isso aí, Vitello. Nesse bloco nós encerramos o programa PM Comunidade. E para você que nos assiste pelos afiliados da CESP, continue acompanhando a sua programação local. E você que nos assiste pela TV Osasco e pela RGO, voltamos em seguida após o intervalo e você pode participar pelo WhatsApp 958-935-075. Aguardamos a sua presença no próximo bloco. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade, seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora aqui ao vivo na TV Osasco, com o pessoal da região de Osasco. E estou com várias perguntas feitas pelo WhatsApp 958-935-075. Aqui o Lucas Bofo, 2614, ele comenta justamente da maneira com que nós devemos nos colocar, sem buscar benefícios pessoais. Acredito que ele esteja falando justamente da situação da receptação, né, que nós tanto colocamos no começo do programa. Também a Ana Cláudia, final do telefone 0027, fala da necessidade de segurança, de união das pessoas que moram nos bairros, para que elas possam efetivamente contribuir para a segurança. E eu lembro que nós fizemos um programa recentemente sobre a vizinhança solidária, que traz essa mesma filosofia. A Mercedes Camargo pergunta sobre os índices de criminalidade dentro de transportes públicos. Como é que estão esses delitos? Eu não tenho, Vitello, especificamente sobre os dentro dos transportes públicos, como é que está acontecendo esses índices criminais, até porque eles não são muitas vezes relatados no momento da chegada em determinado ponto, né? Então, a pessoa está vindo de um município para outro, está saindo, pega o metrô, pega o trem, ela acaba percebendo não, né? Quando o roubo acontece, ela sabe exatamente onde foi. Quando é um furto, ela vai perceber somente quando ela for procurar o objeto que foi furtado. E acaba sendo registrado somente ela no ponto final, muitas vezes do ônibus, do trem. Isso traz uma certa imprecisão do local acontecido. Porque a gente observa o seguinte: as câmeras efetivamente têm auxiliado bastante na redução criminal, né? Você pode falar alguma coisa? Não, com certeza. Tanto ônibus como os trens, eles hoje têm o seu monitoramento por câmeras. E o infrator, ele pode ser tudo, mas ele não é burro. E ele sabe que há uma dificuldade de fuga com ônibus em movimento, há o sistema de câmeras, muito mais pessoas no ônibus fixadas no rosto e na fisionomia dele. O que acontece é que eles ressignificaram. Então, eles hoje preferem atacar os pontos de ônibus, o modelo arrastão, como se fala, em motos com capacete para dificultar a identificação e fuga rápida. Então, esse crime realmente ele deu uma diminuída em função do modo de ação dos criminosos. Eles têm preferido os pontos de ônibus ao invés dos coletivos ou até os trens. E no ponto de ônibus é mais fácil, você tem a possibilidade de, se algo der errado, de você rapidamente
sair dali, né? Por isso que a Polícia Militar tem tentado efetivamente se posicionar em relação a esses pontos de ônibus. Você que é morador aqui de Osasco deve ter visto recentemente policiais militares identificados que ficam passando ou ficam parados fazendo policiamento em alguns pontos de ônibus. Isso é para que evitar esses arrastões. É uma estratégia, por enquanto tem dado certo, mas nós sabemos que logo, logo, os infratores vão arrumar uma outra maneira de fazer o roubo. É aquilo que a gente estava comentando no início do nosso programa. Não é a questão econômica que leva a fazer o roubo, é a má índole realmente. Então, o cara que é ladrão, ele vai ser ladrão. Desculpa a expressão, mas ele vai ser ladrão em qualquer momento. Se ele só vai se demover da ideia de roubar se o custo para ele for alto. Enquanto o custo legislativo nosso não impuser a ele, a nossa lei não impuser a ele um custo alto para cometimento de crime, ele vai continuar roubando. É aquela história. No Brasil, o crime efetivamente compensa. Tá? Efetivamente compensa. No programa, se vocês se lembrarem, no programa que nós tivemos aqui, o Dr. Marcelo, auxiliar do delegado Dr. Paiva, seccional de Carapicuíba, ele falava justamente dessa diferença entre a pena de crime, a pena de roubo, como rapidamente o indivíduo vai para a rua. Então, é uma situação que nós temos que pensar na parte legislativa, como melhorar isso daí. O que acontece é que o crime, a visão do infrator, do criminoso, ele compensa. E ele começa a analisar que hoje os crimes têm penas muito pequenas, primários, inclusive, às vezes ele nem esquenta uma noite na cadeia, como a gente pode dizer. Então, quem assiste de fora vê um incentivo e não uma dissuasão, e não vê o aspecto preventivo da legislação. Então, as leis precisam ser pesadas com relação aos criminosos. A gente vê crimes bárbaros, assim, com famílias implorando, às vezes, e o criminoso ele não pensa duas vezes. Ele executa a sua vítima com frieza, ou seja, ele tem uma índole do mal. Cabe ao cidadão não se contentar com isso, escolher e cobrar dos seus deputados, dos seus vereadores, uma legislação pesada com relação a isso. Só isso vai ajudar e impactar em muito a prevenção de crimes. Cidadão, você precisa registrar a ocorrência. Nós vemos muito, às vezes, ele fala assim, eu já fui roubado aqui muitas vezes. Aí você pergunta para ele, ele nunca registrou ocorrência. A polícia fica sabendo do que acontece no seu bairro através do registro. Hoje, com a velocidade da informação, computadores, internet, você registra o seu roubo pela internet, com toda a comodidade, e auxilia muito a gente na prevenção. Eu fico muito preocupado com relação a essa questão da prevenção criminal, quando a gente coloca muitos policiais militares na rua, que é o que nós estamos fazendo, operações atrás de operações, uma alta de produtividade, ou seja, prendemos muita gente em flagrante, retiramos muita gente da rua, só que, infelizmente, às vezes isso não basta, porque essas pessoas, tem vários casos de um indivíduo ser preso 2 vezes no mês, em flagrante de roubo. Ou seja, ele não ficou o tempo suficiente na cadeia para evitar novos delitos. Então, é o que você falou, a legislação tem que ter um aspecto preventivo. Eu não quero ser preso, por isso eu não vou cometer um crime. Se for uma legislação muito tranquila, muito leniente, ele vai arriscar cometer o crime, porque ele sabe que não vai acabar não indo para a cadeia. Voltando no aspecto prevenção e até como se comportar em relação aos crimes, o Mário Assis pergunta, afinal do telefone 2794, ele fala que alguns assaltos na Politécnica, a gente observou aí, não é na região específica nossa aqui, mas vimos na televisão. Ele pergunta como agir nas situações mostradas, né? Se eu não me engano, lá era um roubo acontecido justamente nas calçadas, né? Esperando nos pontos de ônibus. Como se comportar, né? O que você pode falar um pouquinho? Pessoalmente, como cidadão que somos, né? Além de policial militar, nós circulamos pelas ruas com nossas famílias, e por acaso a Politécnica é uma rota
que eu uso frequentemente, morando aqui em Osasco, para acessar aos locais que gostamos de ir, restaurantes, shoppings. E, realmente, a Politécnica, nós precisamos de um conjunto de fatores, como já mencionamos anteriormente, porque lá há falta de iluminação, mato alto, quer dizer, ou seja, lugar onde os infratores se homiziam, se escondem para atuarem e pegarem de surpresa as suas vítimas. Uma vez que a vítima é pega de surpresa, ela tem que levantar suas mãos, não reagir. Tá? Entregar o que for pedido. Hoje em dia, com o consumo forte de drogas, muitos desses infratores, esses criminosos, sob efeito de droga, qualquer movimento que assuste, ele dispara a sua arma. Então, assim, é difícil pedir tranquilidade, porque não existe tranquilidade nesse momento. Mas é tentar decorar algumas atitudes, procurar colocar suas mãos à vista do criminoso, tá? Procurar sair em movimentos lentos, tá? Não correr, não ficar encarando o criminoso, tá? E não tenha dúvida, isso constrange muito as forças policiais. Essa informação, quando nos chega, nós tentamos ao máximo bolar uma série de estratégias para mitigar realmente esse tipo de acontecimento. A gente tem que pensar o seguinte, né? O que é mais importante? Entregar o bem que eles estão pedindo ou ficar vivo, né? É sempre ficar vivo. Então entrega logo o bem que eles estão pedindo, não fica negociando com o infrator, não vale a pena. Muitas vezes, como o próprio Vitello disse, eles estão sob efeito de entorpecentes, então complica a própria atuação deles. Eles estão eufóricos, sem noção exatamente do que estão fazendo. Então, até um dos efeitos da droga, até mesmo do álcool, é deixar o indivíduo mais corajoso, então ele vai para cima mesmo, mais desconfiado. Importante é você ficar, principalmente, para tentar evitar que aconteça esse delito com você, é ficar em situação de alerta. Nada de ficar teclando no WhatsApp, né, que é a coisa mais comum hoje em dia, você ficar vendo no seu celular, esperando o ônibus chegar, você fica olhando no celular, fica vendo lá o WhatsApp, fica entrando nas mídias sociais, e você fica alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Primeiro, chama atenção pelo fato de estar com o equipamento na mão, lá com o celular na mão. E chama mais atenção também por estar desatento ao que está acontecendo ao seu redor. Então, o fato é, coloca o celular no bolso, ou na bolsa, deixa quietinho, guardadinho, preferencialmente no bolso da frente da calça, não no bolso de trás, para você não ser vítima de um furto também. Você, mulher, coloca na bolsa, fecha a bolsa, coloca a bolsa na parte dianteira do corpo, né? Você está enxergando a bolsa, protegida com o seu braço. Isso são atitudes que dificultam efetivamente o furto. Se o ladrão quiser roubar, ele vai sacar a arma e você vai ter que entregar, não vai ter jeito. Entregue, não regateie, não fique negociando, entregue logo o bem, porque é o melhor para você sair logo daquela situação de risco que se encontra. Acho que essas são as principais orientações que eu me lembro. O interessante, nós sempre passamos em palestras vitimárias pelas escolas, que os alunos procurem sair das escolas e até adentrar as escolas sempre num grupo de alunos, num grupo de amigos que morem no mesmo bairro e que andem juntos. Tá? Porque o que o criminoso quer é facilidade. Ele quer a vítima sozinha, numa rua erma, tá? Que ele possa pegar de surpresa. E o que é o crime, senão uma oportunidade? Você precisa mostrar e interromper a oportunidade para o criminoso, para o infrator. Ele está esperando que você realmente esteja com o seu celular na mão, facilitando que ele pegue o celular, que esteja distraído. Então, a vítima atenta, estudos mostram que a vítima atenta, ela inibe 80% dos criminosos, porque ele quer justamente a pessoa distraída. Às vezes você está na rua, está um dia de sol ou não, um dia claro, coloque um óculos escuro, porque o criminoso ele gosta de olhar no olho da vítima, saber onde a vítima está olhando. Então, quando ele tem essa dificuldade de saber onde a vítima está olhando, ele já não fica confiante de atacar a vítima. Tá? Então, atenção,
Tenha cuidado com os objetos, não fique manuseando o celular nas vias públicas, procure andar sempre junto. Essa é a nossa recomendação. É isso aí. Vamos tentar passar um pouco mais de dicas no próximo bloco. Aguardo você. E você pode participar por meio do nosso WhatsApp 958-935-075. Fique com a gente, voltamos em seguida. Voltamos com o programa PM Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje falando um pouco sobre prevenção criminal. E eu já vou direto aqui para uma participação da Rosana Cunha e do Fábio Santos. Eles falam coisas diferentes, mas que estão relacionadas um com o outro. A Rosana fala justamente dessa situação do não reagir, se não deixa mais confiante os bandidos. E o Fábio Santos pergunta sobre se não está na hora do cidadão de bem se armar. Eu vou falar o que eu acho, Vitor, aí você vê, aqui é um debate, vamos, Sim, o que eu acho. A situação da confiança dos bandidos. O bandido age de maneira confiante, Rosana, porque ele sabe que a lei é uma lei que vai deixá-lo beneficamente se ele for preso. Mesmo que ele seja preso, ele vai ficar numa boa, vamos assim dizer, usar o jargão popular. Então, ele não vai ficar menos confiante se você tiver adotado uma postura de reação. Muito pelo contrário, ele vai acabar exagerando na violência, ele pode aumentar a violência contra você. Se ele estiver armado, ele pode te atirar em você. Então, não é a sua postura como alguém que está sendo roubado que vai melhorar a situação. O Carlos Aragoni coloca aqui, eu ia até deixar para falar depois, mas ele fala que o povo tem que votar direito, pedir mudança na lei e pensar no todo e em todos. Eu concordo plenamente com isso. Nós temos que votar direito e, votando direito, nós temos que pedir mudanças para a lei e para as pessoas que têm capacidade de fazer isso. Então, Rosana, não é você sozinha no ponto de ônibus, reagindo, não entregando a sua bolsa, que vai deixar aquele infrator da lei menos confiante a agir. Ele vai sair dali, mesmo que você consiga lutar pela sua bolsa e ficar com a sua bolsa, ele vai sair daí, no próximo ponto de ônibus ele vai roubar de novo. Ou ele vai tentar roubar de novo. Por quê? Porque a lei é muito fraca, a lei é muito tranquila. Ele se sente confiante em razão da lei ser tranquila. E aí eu entro aqui no que o Fábio Santos coloca sobre o cidadão de bem se armar. Eu não sou contra o uso da arma. Eu posso andar armado. Eu tenho armas, no plural, não tenho uma, tenho mais de uma arma. Eu posso ter arma, eu posso andar armado. O problema é o seguinte, eu não me sinto confortável em andar armado em algumas circunstâncias. Por exemplo, se eu vou para o lazer, se eu sei que eu vou estar descontraído, se eu quero ficar descontraído, eu não me sinto à vontade para andar armado, viu, Fábio? Por quê? Se eu estiver portando uma arma, a chance de eu ser vitimado de uma forma mais violenta é muito maior. Para eu estar andando armado, eu tenho que estar atento a tudo e a todos. Eu tenho que andar armado, mesmo com a minha família no carro, pensando que eu sou um policial militar e agindo como um policial militar. Ou seja, observando tudo à minha volta. Se eu estiver desarmado, eu posso me dar ao luxo, de repente, de ser surpreendido. E eu vou ter que contar com a minha capacidade de me livrar das coisas rapidamente, de entregar rapidamente, para sair daquela situação desconfortável. Por quê? Porque se eu estiver desatento e armado, e eu for surpreendido, a chance de eu ser morto é gigantesca. Como policial militar, a chance de eu ser morto é de mais de 95%. Não sei se você tem alguma coisa... Não, tem estudos a respeito que policiais militares que têm o hábito de andar armado em seus horários de folga, quando são vitimados por roubo, muitos morrem. Por quê? Porque o criminoso ele tem a vantagem de pegar o policial em seu horário de folga de surpresa. E o policial se vê numa situação de policial e armado, e ele sente aquela vontade incontinente de reagir. Só que, na maioria das vezes, ele tem levado a pior.
Estudos falam que 6 em cada 10 casos o policial tem sido baleado e muitas vezes morto. A gente tem visto isso todas as semanas, infelizmente, policiais, companheiros de farda, nós temos sangrado na carne, porque policiais são mortos impiedosamente pelo fato de estar armados. O ladrão, quando pega o cidadão de surpresa, hoje é hábito ele fazer uma revista. Se ele acha uma arma, ele já associa imediatamente que o cidadão pode ser um policial. E é quase que fatal que ele vai executar a sua vítima em função de ser um policial. Então, as estatísticas mostram, né, quer dizer, o homicídio ele reduziu nos últimos 15 anos mais de 70% em função da campanha do desarmamento. A campanha do desarmamento foi um sucesso. Então, nós não podemos acreditar que a violência ela vai diminuir em função do cidadão estar armado, muito pelo contrário. Para portar uma arma, precisa ter um preparo psicológico. Como é que um cidadão todo mundo vai portar uma arma? Então, a simples briga de trânsito vai virar um homicídio. Bang, bang. Um bang, bang. Nós já vivemos essa situação no passado. Precisamos buscar outras formas. Parece chato, recorrente, mas nós vamos falar. Nós precisamos de legislações mais pesadas. Pergunta se alguém sente vontade de traficar droga, por exemplo, para Singapura, para a Indonésia, tá? Onde há a pena de morte. Eu não estou aqui defendendo a pena de morte, acho que tudo isso deve ser discutido, mas que precisa ter uma pena pesada, né? Que nós precisamos realmente encarcerar o cidadão que não é corrigível. Nós precisamos pensar num monte de alternativa. Envolver uma série de estudiosos, o cidadão escolher realmente o seu candidato com bastante critério, uma pessoa compromissada com o bem do cidadão. E a Camila Lumena, 2131, final do telefone, ela fala se uma das formas de amenizar toda essa questão legislativa que nós estamos falando aqui, se não seria, uma dessas formas não seria cada estado poder fazer as suas leis de acordo com o que quer. É o projeto, exatamente o projeto do Estado de São Paulo, é o projeto do nosso governador Geraldo Alckmin, com o secretário de Segurança Pública, o Dr. Alexandre de Moraes. Eles defenderam esse projeto, inclusive, logo no início, no primeiro ano do mandato, do último mandato do nosso governador, houve essa proposta. O Dr. Alexandre de Moraes foi para Brasília defender essa possibilidade de mudar o que lei? Mudar justamente aquela lei que eu falei menor, que é a lei de execução penal. Essa lei de execução é que seria alterada, dando chance que os estados pudessem efetivamente, cada um dentro da sua realidade, deixar o sujeito mais ou menos tempo recluso. Isso não foi aceito, é um momento houve um momento de debate no Congresso Nacional, não foi aceito de pronto, mas, obviamente, se a gente eleger as pessoas certas, que defendam essas mudanças, nós talvez consigamos no futuro ter uma circunstância melhor. Volto a dizer, nós cidadãos não podemos mexer nas leis, mas nós podemos votar em quem mexe nelas, em quem trabalha com elas. E essa é uma forma também de fazer uma prevenção à criminalidade que nos afeta. Acho que você como estudou muito na sua tese que você escreveu agora, a parte criminal, a parte de prevenção, acredito que a lei seja um ponto fraco, né? Hoje atribui-se a falência do sistema prisional no Brasil como um todo ao custo muito alto que se tem, né? E eu acho que esse é um custo que precisa ser analisado, precisa ser estudado. Talvez o preso precisasse, num determinado momento, produzir para poder gerar recursos financeiros para a manutenção do sistema prisional. É uma discussão longa, mas precisa ser feita. O que não pode é nós criarmos alternativas diferenciadas para manter o criminoso perigoso, né? Que não é o criminoso eventual, é aquele que é contumaz, que é preso, solto. Solto por quê? Precisamos entender por que ele é solto, né? Talvez esse cidadão ele precise realmente ficar encarcerado, cumprir a pena completa, sem talvez um sexto da pena, talvez um terço, ou talvez nada. Precisamos discutir, precisamos sentar na mesa e ver esses fenômenos todos. O que não pode é o cidadão ficar refém
trancado dentro da sua casa sem poder usufruir das ruas, do momento de lazer. Por quê? Porque a rua está infestada de criminosos. O Anderson fala aqui que tem que ter pena de morte, sim, que ele fala que o bandido não tem medo de polícia nos dias de hoje. Anderson, eu discordo de você. Não com relação à pena de morte, é só uma opinião pessoal, cada um tem a sua, eu não vou entrar nesse mérito também, como o próprio Vitello disse, mas o bandido não é que um bandido não tem medo de polícia, não é da polícia que ele não tem medo. O bandido não tem medo da lei. Da lei. Da polícia ele tem sim. Se ele não tivesse medo da polícia, ele não migraria o crime conforme a gente observa no dia a dia, quando a gente coloca o policial militar através de planos de policiamento inteligente, que são verificados periodicamente, semanalmente, diariamente, conforme a necessidade. Existe um plano de policiamento inteligente, ou seja, com base nos índices criminais, nós vamos realocando o policial militar ostensivamente para fazer a prevenção criminal. Se ele não tivesse medo da polícia, ele não sairia dali. Ele sai, porque ele sabe que a polícia vai estar presente naquele local e efetivamente vai inibir a ação dele. O fato é que ele sai dali e vai roubar em outro lugar. Por quê? Ele tem medo da polícia, mas ele não tem medo da lei. Ele respeita a polícia no momento que está trabalhando ali, mas quando ele vai para outro lugar que o policial militar, infelizmente, não é onipresente. É por isso que nós falamos, o Vitello falou da necessidade de haver uma expansão do cobertor, né? Não, se não tem um policial para cada lugar, nós temos que trabalhar com a inteligência, ou seja, colaborando com Polícia Civil, com Guarda Civil Metropolitana, com as próprias ações dos municípios para mexer na estrutura que está dando a oportunidade para acontecer o crime. Uma poda de uma árvore, muitas vezes, a poda da árvore, não é que falta iluminação. Observa na sua rua. Tem luz? Tem. Mas não tem uma árvore atrapalhando talvez a difusão daquela iluminação? Pode ser que a poda da árvore esteja faltando, não a iluminação. Isso é uma ação do município. Então, Anderson, não é que o bandido tem medo das instituições de uma forma geral. Não é que ele não tem medo das instituições. Ele não tem medo efetivamente do que vai acontecer com ele se ele for preso. Ele sabe que ele vai sair em breve, se é que nós podemos colocar assim. Eu vou aproveitar aqui a participação da Wanda e da Marlene. Elas trazem problemas que têm acontecido aqui no entorno do mercado municipal de Osasco. Eu agradeço a sua participação. Eu vou levar adiante as suas informações. Nós vamos levar para o comando do 14º Batalhão, da 3ª Companhia aqui que faz essa área, e vamos trabalhar para evitar que esses fatos voltem a acontecer, tentar minimizar, e são fatos que, conforme foi narrado aqui, envolvem não só a Polícia Militar, mas envolvem também a Polícia Civil na área de investigação e envolvem o próprio município, como nós temos colocado, que é o caso até aqui que foi relatado pela Marlene, de algumas meninas, adolescentes que andam descalças, se drogando pela rua. Isso é uma coisa que tem que ser levada, tem que ser atacada, né, atendida pelo próprio município. Ela cita também aqui um casal que usa a sua filhinha para ficar constrangendo as pessoas. Isso também tem que ser visto pela própria prefeitura. Nós vamos levar essas informações adiante, vamos tentar minimizar, vamos ver se até o próximo programa a gente já tem alguma resposta, alguma coisa. Conto com a sua fiscalização também, né? Você pode participar pelo 958-935-075, trazendo essas informações para nós e depois dando feedback. Fale para nós o que melhorou, o que não melhorou, deu certo, se não deu certo. É sempre a sua participação, é sempre bem-vinda e sempre muito importante para nós da Polícia Militar. Vitello, se quiser, já dando encerramento aí na sua fala, vamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer mais uma vez a TV Osasco, né, parceira já de longa data na produção desse importante programa. Nós somos uma geração muito feliz pela velocidade da informação. Então, para simplificar, digite Polícia Militar no seu buscador de internet. Você vai encontrar diversos canais de acesso à Polícia Militar de São Paulo. Dê sugestão, dê sua crítica, interaja com a sua Polícia Militar. São milhões e milhões de atendimentos por ano de cidadãos que confiam na sua polícia. E nós gostamos de tratar bem as pessoas. Obrigado, Vitello, mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você que nos recebe na sua residência, que nos assiste, nos dá essa oportunidade de estar conversando. Na semana que vem,
No dia 18 não teremos o programa ao vivo, vai ser o aniversário do CPAM8, comemora seus 30 anos. Vamos fazer um programa especial, estamos acertando aqui com a TV Osasco, passar alguma coisa especificamente sobre os 30 anos do CPAM8 para você também conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. Voltamos ao vivo no dia 25, muito obrigado pela sua participação. Fique com a programação da TV Osasco e até a próxima vez.